Agora, hoje à noite, nós vamos continuar com as crenças principais do catolicismo. E eu chamo o catolicismo uma seita, que quer dizer uma divisão da verdadeira fé, algo que saiu da verdadeira fé porque inventou novas doutrinas e diz até hoje que para você realmente e corretamente interpretar a Bíblia, você precisa da ajuda das tradições da Igreja Católica. Então eles têm a Bíblia e a tradição como duas coisas necessárias para a fé. Enquanto nós acreditamos que a Bíblia não precisa de ajuda, nós temos o Espírito de Deus através da nossa salvação e Ele consegue iluminar a palavra para nós. Precisamos passar tempo na Bíblia, precisamos estudar, etc. É bom ter um pastor, seguir a direção do pastor, sim, claro, amém. Mas, afinal de contas, todos nós podemos errar e todos nós também podemos receber a iluminação do Espírito. Então essa é uma grande diferença entre o que a Bíblia fala e o que a Igreja Católica ensina. Agora vamos continuar com as crenças principais. Já notamos que eles dizem que Maria é a meretriz da graça, que Pedro era o primeiro Papa, que a tradição da Igreja Católica é essencial, que a Igreja Católica nos deu a Bíblia. Essas são as crenças principais deles. Agora, o purgatório existe para o homem poder se lavar dos seus pecados antes de entrar na presença de Deus. Eu coloquei várias passagens aqui, mas veja o que a Bíblia diz aqui no livro de Lucas, por favor, Lucas 16. Aqui Jesus conta a história do homem rico e ímpio com o homem pobre chamado Lázaro. É um outro Lázaro. E aqui em versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o céu de Abraão. Então, automaticamente, ele foi levado por anjos para um lugar específico. Não é purgatório, é o céu de Abraão, que é um termo muito carinhoso para os judeus. E morreu também, versículo 22 continua, o rico, e foi sepultado. Então o corpo dele está na terra, ele foi sepultado. O próximo versículo, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui você não vê a palavra purgatório. Na verdade, na Bíblia toda você não vai achar esse termo purgatório. A Bíblia não fala que existe outra atividade depois da morte para purificar a gente. Por favor, nunca aceite a ideia que Deus vai ter que fazer outra obra para nos purificar, para que possamos entrar na presença de Deus. Toda a purificação aconteceu na cruz. A única coisa que vai acontecer depois da morte é que nós vamos receber um corpo glorificado, que claro, não vai ter pecado, mas a questão de precisar fazer mais coisa, ou passar por mais sofrimento. Lembra, a Igreja Católica vendia algo chamado indulgências para você ter menos tempo nesse lugar purgatório. Você pode ler todas as passagens aqui na apostila, mas afinal de contas é o seguinte: o purgatório, essa doutrina católica, não existe na Bíblia. É invenção humana. Agora, próxima coisa aqui, a adoração de imagens. Adoração de imagens. Quem já notou como a Igreja Católica tem muitas imagens e muitos símbolos? Pode levantar sua mão. Eu me lembro
Eu fui para o outro Ouro Preto em Minas Gerais. Alguém já conhece esse outro Ouro Preto? Nós estamos em Ouro Preto do Oeste. Lá em Minas Gerais tem Ouro Preto e tem várias joias e tudo que eles vendem lá. E eles têm uma igreja que foi construída por escravos. E se eu não me engano, o piso foi feito da madeira de um navio. E em todo lugar dessa igreja, um tipo de catedralzinho, tem cabeças de anjos e em todo lugar. E nenhuma imagem tem um sorriso. E na hora que você entra nesse lugar, parece que há um espírito diabólico, tipo uma presença dentro desse lugar. Eu não sei se tem a ver com todas essas imagens, ou porque me incomodou muito, porque eu sou crente, ou a presença do Espírito de Deus dentro de mim, em conflito com os demônios de algo tão satânico, não sei. Eu fui para a catedral na Praça da Sé em São Paulo, muito grande, muito grande. Não sei se é a maior catedral da América do Sul, não sei, mas é muito grande. Entrei lá e tem imagens lá também. E o povo vai diante dessas imagens e faz uma oração ou rezando. Mas o que a Bíblia fala? Veja aqui, Êxodo 20. A Igreja Católica diz que nos deu a Bíblia. Mas a Bíblia que a Igreja Católica diz que nos deu a Bíblia, diz o seguinte aqui em Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Para mim, isso basta. Aqui, essa passagem é suficiente para eu dizer a Igreja Católica é errada. O interessante, se você olhar na Bíblia da Igreja Católica, eles não tiram esse mandamento, mas eles mudam o lugar dos versículos para ficar um pouco mais difícil de achar. Eu acho interessante. Mas a Bíblia é enfática. A igreja não precisa de imagem. A igreja não Eu, pessoalmente, até o uso da cruz, nosso logotipo da nossa igreja tem uma cruz para enfatizar que a salvação é através da cruz, mas eu não gosto de colocar cruzes em todo lugar, e a cruz com certeza eu não vou colocar em algum lugar que tem Jesus ainda crucificado, como é o símbolo da Igreja Católica, é Jesus ainda morto na cruz. Mas irmãos, isso é bom para a Igreja Católica, porque quer que Jesus fique sofrendo, porque para eles, na doutrina chamada a transubstanciação, nós estamos basicamente crucificando Jesus cada vez que colocamos o pão ázimo e o vinho ou o suco nas nossas bocas. É um sacrifício contínuo. Jesus não está mais na cruz, Ele não está ainda morrendo por nós. Nós não precisamos um sacrifício contínuo. E depois nós não precisamos com certeza ir para purgatório. Jesus fez tudo já ressurreto, então eu não quero ver imagens de Cristo morto. Ele está vivo. E anos atrás, eu tinha uns 3, 4 anos de idade, fomos para uma casa onde estavam vendendo coisas e tinha uma cruz com Jesus na cruz ainda. E eu, na igreja com minha família, eu falei, pai, vamos comprar essa cruz, podemos colocar na nossa casa, né? E meu pai, ele tinha um certo tipo de convicção,
Ele falou, tudo bem, podemos comprar, mas nós vamos tirar Jesus dessa cruz. Então, a gente comprou a cruz, levamos para casa, e Jesus, tipo de metal, nessa cruz de madeira, ele foi parafusado, então eles tiraram, meu pai tirou os parafusos, e a gente colocou a cruz na parede da nossa casa. Hoje eu nem colocaria a cruz vazia na parede da minha casa, mas eu vi como meu pai percebeu. Eu perguntei para ele por que a gente tem que tirar Jesus. Ele falou, porque não está mais na cruz, ele ressuscitou, não está mais lá, não precisa ficar na cruz. Então a gente tirou essa forma de Jesus. E na verdade essas pinturas de Cristo, essas imagens e tudo, vocês já perceberam que basicamente toda imagem de Jesus tem ele com cabelo comprido. Quem já percebeu isso? Tipo, sempre tem cabelo comprido. Mas a Bíblia fala que Deus é contra o homem ter cabelo comprido. Ele diz que é uma vergonha. Além disso, ninguém nem sabe como que Jesus andava, e você pode até estudar pelas esculturas, as imagens da Grécia, da região. Os homens não andavam com cabelo comprido. Então não faz sentido Jesus ter cabelo comprido. Isso é uma invenção, mas a Igreja Católica adotou, e os mormons e outros com as imagens de Jesus sempre com cabelo comprido. Quando a gente procura uma imagem para usar na escola dominical para as crianças ou na escolinha, eu tento achar uma imagem que tem Jesus ou que não tem Jesus, ou se tem, ele não tem esse cabelo, né? Porque Jesus não tem que ter a imagem de mulher, ele não é mulher, ele é homem. Biblicamente é assim, é o fato. Então nós não devemos aceitar essas coisas, devemos fazer o máximo para evitar. E eu sei, você tem que realmente pensar sobre isso, toda ilustração errada, você tem que pensar se é ou não é. Mas com certeza, como a Igreja Católica adora essas imagens, ou se prostra diante dessas imagens, ou reza diante dessas imagens, é contra os 10 mandamentos. Vamos continuar. Os livros apócrifos são inspirados. Durante o tempo da Bíblia, etc., havia outros livros que foram escritos, livros até interessantes, livros que vão ensinar um pouco sobre a história de certa época. Por exemplo, o tempo entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento é o tempo de silêncio. Não tem muita coisa escrita, mas tem alguns livros, nenhum livro inspirado. E um dia a Igreja Católica dizia, olha, agora dizemos que esses livros são inspirados. Então, se você abrir a Bíblia Católica, vai ter mais livros ainda. Tem um problema. Se você comparar todos os ensinos desses livros da Apócrifa com os ensinos dos 66 livros da Bíblia, entram em conflito. Há um conflito. O conflito é bom para a Igreja Católica porque até um certo ponto apoia a doutrina da Igreja Católica. Mas Deus não tem conflito no que Ele ensina. Então, quando você lê os 66 livros da Bíblia, você não vê conflito. Mas se você juntar esses livros, você vê conflito. E a igreja não aceitou essas coisas, mas a Igreja Católica, depois de um tempão, decidiu incluir esses livros. Próxima crença principal aqui. A Bíblia Vulgata Latina é a Bíblia padrão para a leitura e o ensino. Essa Bíblia é interessante porque por bastante tempo na Europa, o povo não falava latim, mas todos os cultos da Igreja Católica eram feitos na língua latina. Então o que aconteceu? O padre, ele ensinava, ele falava coisas, porque eu não sei falar no latim.
E o povo não entendeu nada. E passou bastante tempo, o povo da Igreja Católica, a maior parte, não entendia nada das Escrituras. Então precisava aceitar o que a igreja falava. E infelizmente, a única cópia da Bíblia em muitas cidades era a Bíblia na igreja. E o povo não sabia ler essa língua, então ficou bem complicada a situação por bastante tempo na Europa. Mas nós entendemos que Deus nunca disse que há uma língua só que tem a Bíblia. E graças a Deus, porque tem inglês e português, e espanhol e chinês e japonês e todos os povos que querem aprender, querem uma cópia da Bíblia. Graças a Deus há pessoas que querem traduzir a Bíblia. Agora vamos para a página 16. Aqui tem os 7 sacramentos da Igreja Católica. Esses 7 sacramentos são basicamente uma forma, e eu estou falando bem crítico agora, eu admito, estou falando bem crítico da Igreja Católica, eu sei. Mas é uma forma da Igreja Católica basicamente entrar em cada aspecto da sua vida. É para a Igreja Católica controlar sua vida, todo aspecto. E esses 7 sacramentos, a Igreja Católica ensina, são um meio de receber graça de Deus. Então, para você receber graça, você tem que participar dessas 7 coisas, desses 7 sacramentos. Primeiro, vamos para Efésios 2, é uma passagem que, por causa dos vários problemas, eu preciso sempre mencionar, porque é tão claro. Aqui, Efésios 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, ele diz aqui, não vem das obras. As obras têm uma forma de querer chamar nossa atenção e dizer, você precisa de nós para ser salvo. Essa é a voz das obras. Daí a Igreja Católica disse, há 7 obras que você precisa. Primeiro aqui o batismo. A água do batismo é necessária para a salvação. E o batismo dos infantes é legítimo. Então, faz muito tempo, mas bem cedo nas igrejas, o povo começou a dizer que o batismo era essencial para a salvação. Você recebe graça através do batismo. E eu sei que há certos versículos, como por exemplo no dia de Pentecostes, que parece que está falando que o batismo faz parte da salvação. Mas deixe-me tentar explicar. Quando ele fala isso em Atos 2 e algumas outras passagens, o batismo naquela época era uma forma de ir contra a corrente do mundo que dizia, se você aceitar Jesus, você vai morrer. Hoje não. Hoje você pode ser batizado aqui no Brasil, tanto faz. Seja batizado, beleza. Se não quiser, tudo bem. É sua escolha. Tem gente que já foi batizado várias vezes. Tranquilo. Não há muita perseguição. Mas imagina romanos e judeus falando para você, se você aceitar Jesus, você está indo contra Roma ou contra a sinagoga e você está colocando sua própria vida em perigo, como aconteceu com todos os apóstolos. Todos eles sofreram por causa, e a maior parte morreu por causa da fé. Então, quando os apóstolos falavam, você tem que se batizar, a ideia é o seguinte, você realmente crê? Vamos ver a evidência da sua fé. Seja batizado.
E hoje eu tento enfatizar, quando alguém quer se batizar, olha, não é brincadeira, o seu batismo é uma reflexão da sua fé que você realmente tem em Jesus. Mas o batismo em si, a única coisa que acontece é que você fica molhado. As águas não vão trazer graça, a graça vem por meio do sangue de Jesus. Mas a Igreja Católica pegou essa ideia antiga de várias pessoas e falou, olha, você pode batizar um bebê e esse batismo vai dar graça para seu filho. Interessantemente, quando as igrejas reformadas, como por exemplo presbiterianas e luteranas e etc., saíram da Igreja Católica, essas igrejas mantinham esse tipo de batismo, e você pode ver essas igrejas também batizando bebês. Mas Atos 8 nos ensina que o batismo é para alguém que já crê em Jesus. Você conhece um bebê que já crê em Jesus? Impossível. Mas então por que eles fazem isso? Porque eles ensinam que o batismo traz salvação, traz graça. Segunda coisa aqui, segundo o sacramento, confirmação. O bispo dá o Espírito à pessoa para a maturidade espiritual. O bispo, esse líder da Igreja Católica. Santa Comunhão, chamado Eucaristia, ou missa. Jesus está presente no pão e no vinho, sendo sacrificado perpetuamente. Eu já expliquei isso, mas isso é uma doutrina. Você recebe graça porque na hora de colocar o sangue e o pão na sua boca, você está consumindo literalmente o sangue e o corpo de Cristo. E deixa-me falar algo para vocês, que nojento! É chamado transubstanciação. E as igrejas protestantes ensinam consubstanciação, que é a ideia que o corpo e o sangue de Jesus estão espiritualmente dentro do sangue e do pão, do vinho e do pão. Mas a Bíblia não ensina essa doutrina. A Bíblia não diz que há uma força, a Bíblia não diz que há graça nessas duas coisas. A Bíblia só ensina que essas duas coisas recebemos essas duas coisas em memória de Cristo. Só isso. Em memória. É um símbolo. Então você coloca o pãozinho na sua boca, é um símbolo do corpo partido. Você coloca o sangue na sua boca, é símbolo do sangue de Jesus. Agora, próxima coisa aqui, confissão. O confessante é perdoado e absolvido pelo padre, sacerdote católico. Deixa eu fazer uma pergunta, só curiosidade. Alguém aqui na sua vida já foi para um padre confessando seus pecados para ele? Levanta a mão, alguém? Já? Que coisa, né? Imagina o que esse cara ouve na vida dele. Imagina a imundícia que passa pela cabeça, as coisas que ele ouve. Imagina como isso corrompe o cérebro e o coração dele, pensando sobre essas coisas. Pensa bem, imagina, você usa um filtro para limpar a água. Imagine, em vez de usar filtro, você é o filtro. É basicamente isso que o padre é quando ele entra nessa coisa e ele ouve tudo que a pessoa faz. É triste isso. Santas ordens, a ordenação de bispos, sacerdotes ou diáconos com poder espiritual. Matrimônio, o casamento é sinal da união entre Cristo e a igreja, que realmente é, mas é outro aspecto desses 7 sacramentos.
Extrema unção, ou unção dos enfermos, remove a enfermidade deixada pelo pecado. Sem falar muito mais sobre os 7 sacramentos, estamos vendo isso aqui. Na apostila, nós não temos as imagens, mas tem vários símbolos da Igreja Católica: a cruz, o pelicano, o lírio, as chaves cruzadas, não sei se vocês falam chi ou ki, ro, terço, água benta, escapulário, Nossa Senhora, um monte de coisa. Inclusive, deixa eu ver aqui se eu tenho uma cópia aqui, em algum lugar, tenho aqui, esse símbolo aqui, né, com o rosário e a cabeça de Maria, com aquele negócio na cabeça, dizendo que ela não tem pecado, ela é uma santa, é conhecida pela igreja. Mas a Igreja Católica está cheia de símbolos, de imagens, e essa lista não é uma lista completa. Influência da Igreja Católica. A Igreja Católica se espalhou muito no mundo, e os efeitos se veem nas catedrais, nos governos e nas crenças de muitas pessoas. Muitos teólogos acreditam que ela será o caminho para o anticristo fazer a obra dele durante a tribulação. Ou seja, o Papa, muitos teólogos acham, ele será o anticristo. O Papa. Eu não sei. Há certas coisas que apontam para isso no livro de Apocalipse. Eu entendo isso. As 7 montanhas e tudo. Mas uma coisa que eu percebi, falando sobre a influência da Igreja Católica, ela tem feito tanta coisa para corromper a mente brasileira com a ideia que obras são necessárias para a salvação, que para mim é como tentar arrancar dentes da boca, convencer o brasileiro que a salvação não precisa das boas obras. É muitíssimo difícil aqui no Brasil. Extremamente complicado. Tem gente na igreja por anos que ainda fica pensando que tem que ter uma vida de certa qualidade para manter a salvação. E isso, principalmente pela influência da Igreja Católica, é extremamente importante. Ninguém deve achar que a Igreja Católica não tem sua influência dentro das igrejas batistas, porque ela tem. E é forte, é muito forte. Eu acredito que a Igreja Católica afetou tanto a consciência da América do Sul, que a pessoa está com medo de confiar 100% na graça de Deus. Totalmente depender da graça de Deus e não depender de obra nenhuma. A pessoa ainda pensa, não, mas com certeza há algo que eu preciso fazer. Mas, irmãos, estou falando, não há nada que você precisa fazer. Você precisa de Jesus. E pare de confiar no que você faz. É Jesus que é o Salvador. Mas eu acredito que até a minha morte aqui nesse ministério, eu vou ter que ficar batendo esse cavalo morto, como a gente fala no inglês. Ficar tentando falar a mesma coisa. Para enfatizar, olha, a salvação pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem pelas obras, para ninguém se glorie. Mas a pessoa, mas pastor, eu não quero perder minha salvação. Eu acho que eu tenho que fazer isso e aquilo. E a gente fica falando e mostrando a Bíblia. Então, irmãos, a Igreja Católica tem muita influência, mas a Igreja Católica é errada, é uma seita, existe por causa de uma invenção de várias falsas doutrinas que manipulam a pessoa a confiar nas tradições da Igreja Católica, em vez de confiar simplesmente na palavra de Deus.